Canal Alheio Testemunho. O tema de hoje, a natureza divina de Jesus Cristo. Depois da vinheta. Bom, no estudo anterior falamos sobre a natureza humana de Jesus. Hoje iremos falar sobre a sua natureza divina. O que seria sua natureza divina? Como podemos entendê-la? Vejamos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 45, nós temos esse texto. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, o último Adão é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi feito em espírito vivificante, ou seja, o seu caráter. O caráter que vivifica a natureza pecaminosa. Justamente. E agora, João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, que é Cristo Jesus, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vemos aqui, se fez carne porque Cristo assumiu essa natureza humana pecaminosa, e ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas nós não podemos ver a glória de Deus porque, se vemos, morreremos. Como vimos a glória de Deus? Através das obras de Cristo, através do caráter. Então, Jesus expressa a imagem do Pai através de seu caráter. O caráter que observava todos os mandamentos de Deus. Justamente. Agora, em João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou, através das obras. Sim. A palavra grega, unigênito, é monogenes, que significa único de sua espécie. Por que Jesus era o único de sua espécie? Porque não tem no universo um ser semelhante a ele. Como? Ele não foi só Deus, mas também homem. Então ele era um ser híbrido. Sendo Deus, ele também assume agora a nossa natureza humana. Porque ele precisava de fazer o quê? Aperfeiçoar a nossa natureza caída. Como ele faria isso? Assumindo, Deus encarnando e assumindo nossa natureza caída. E fazendo com que esta natureza caída se sujeitasse ao seu caráter, que é a sua parte divina. Só tinha uma coisa de que Jesus não podia se desvencilhar como Deus, que é de sua personalidade. Então ele traz sua personalidade, o seu caráter, para esse corpo decaído que nós temos hoje, para poder aperfeiçoá-lo. E agora nós não somos mais descendentes do Adão caído, mas nós somos descendentes agora do segundo Adão, que é o Espírito vivificante. Então nós agora fazemos parte da natureza de Cristo, não mais de Adão caído, mas do Cristo que vivifica o ser humano caído. Nós podemos fazer parte agora de sua natureza divina. Em Romanos, capítulo 8, verso 14, nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, são guiados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito vivificante. Aí sim, eles são chamados de filhos de Deus. Ou seja, o homem caído por causa do pecado, agora ele pode ser reabilitado nas cortes celestes. Ele pode ser chamado de novo de filho de Deus. Por causa dos méritos de Cristo. Justamente. E agora, 2 Pedro 1, verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Nós somos chamados agora a termos a natureza divina. Como? Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256, nos diz: não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador. Isto é necessário para que a alma não seja envolvida em trevas. Esse santo substituto é capaz de salvar perfeitamente, pois ele apresentou ao maravilhoso universo
perfeita e completa humildade em seu caráter humano e perfeita obediência a todas as reivindicações de Deus. Poder divino é dado ao homem para que ele possa tornar-se participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso é que o homem arrependido e crente pode tornar-se a justiça de Deus em Cristo. Então, a nossa natureza pecaminosa não pode vencer o pecado. Mas vindo Cristo e nos passando o seu caráter, sua natureza divina, agora existe a possibilidade de vencermos o pecado ainda nesta natureza pecaminosa. Justamente. E agora o desejado de todas as nações, página 123. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus, e ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. O texto é claro. Manuscrito 148 de 1899. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a este ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertence, pela criação e pela redenção. Isso é claro. Podemos atingir uma perfeição de caráter, né? Justamente. Se estivermos ligados em Cristo, buscando sempre a sua plenitude, ou seja, o seu caráter. Então nunca é mérito do ser humano, sempre são os méritos de Cristo. E agora conselho sobre saúde, página 568. Deus não aceitará coisa alguma, a não ser a pureza e a santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter, excluí-los-á para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Parábolas de Jesus, página 23. Logo no início da vida cristã, deve ensinar-se aos crentes seus princípios fundamentais. Deve-se lhes ensinar que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem tornar a vida de Jesus a sua vida e o caráter de Cristo o seu caráter. Ensine-se a todos que precisam levar fardos e renunciar às inclinações naturais. Devemos aceitar o sacrifício de Cristo e viver com Cristo. Ou seja, devemos de aceitar a justificação pela fé imputada e a comunicada. E agora Mateus, capítulo 7, os versos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então note que é algo interessante. Eram pessoas que aceitaram a justificação pela fé, imputada, usavam o nome de Cristo, contudo Jesus diz o quê? Por mais que vocês aceitaram a minha justificação imputada, por mais que vocês usassem o meu nome, eu não os conheço, porque vocês nunca praticaram a santidade. Vocês nunca aceitaram também a justificação pela fé comunicada. O meu caráter. Eu queria transmitir o meu caráter e vocês não quiseram. Temos também João, capítulo 15, o verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, mesmo aquelas varas, aquelas pessoas que aceitaram a justiça de Cristo, a imputada, mas que não têm deixado que a seiva, que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo, essas pessoas serão cortadas de Cristo, do corpo de Cristo. E agora a carta 18b, de 1891. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornai flagrante
a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra. Os traços de caráter que nutrides na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Então, quando Jesus vier, é só para transformar o corpo, ou seja, a natureza pecaminosa cai de vez na vinda de Cristo. Mas o caráter é aperfeiçoado antes. No grande conflito, página 623. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14, verso 30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Imitadores de Cristo. E agora, primeiros escritos, página 71. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. O texto é claro. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste. E agora Mensagens Escolhidas, volume 1, página 190. Hoje deveis ter purificado vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Agora é o momento de prepararmos, para então podermos estar cheios do Espírito Santo. Primeiros Escritos, página 71. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então o povo que passará pelo tempo de angústia, ele deve ter o caráter de Cristo imprimido em sua natureza. Agora, Review in Herald, 21 de maio de 1895. O selo do Deus vivo será colocado somente sobre aqueles que têm semelhança com Cristo em caráter. O texto é claro. Parábolas de Jesus, página 29. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Marcos 4, verso 29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo,
então virá para reclamá-los como seus. Ou seja, quando o fruto se mostra, qual fruto? Justamente o caráter de Cristo sendo revelado nos seus discípulos. Então o fruto tem que ser semelhante. Lembre, nós somos enxertados. Nós somos uma vara enxertada na videira. Quando esta vara enxertada receber a seiva da videira e os frutos forem correspondentes ao da videira, nós vamos nos assemelhar a Cristo. Então, quando nós passarmos a observar a lei de Deus conforme Cristo observou, aí sim nós reproduzimos o caráter de Cristo, a videira verdadeira. Aí sim, chegou o momento da colheita. E agora, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela franca ou oculta, será resistida com êxito, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse é o caminho que nós temos que trilhar. Procurar desimpedir o caminho, ou seja, vencer as nossas tendências, vencer os pecados que nos assaltam, as tentações. Só assim teremos poder para resistir ao maligno. Interessante é que essa vitória não vai ser por força, nem por violência, ou seja, não será pela nossa própria força. Não temos nenhum mérito nisso. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, pelo Espírito Santo, que transmite o caráter de Cristo, essa natureza divina no ser humano. E agora, Testemunho para Ministros, página 446. Será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta. Corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que, para elas, estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Tem-me Deus mostrado que, justamente na ocasião em que os sinais dos tempos se estão cumprindo ao nosso redor, em que ouvimos, por assim dizer, o passo das hostes celestes cumprindo sua missão, homens inteligentes, homens que estão em posições de responsabilidade, estarão pondo vigas podres na edificação de seu caráter, material suscetível de ser consumido no dia de Deus, e que decidirá não estarem preparados para as mansões de cima. Recusaram abandonar as vestes de imundícia, a elas se tem apegado como se tivessem precioso valor. Por causa delas, perderão o céu e uma eternidade feliz. Notem, está falando aqui da organização. Que a organização estaria fazendo o quê? Não aceitando tirar ou abandonar as vestes de imundícia. Ou seja, a natureza pecaminosa. A organização não quer aceitar isso? Homens, pastores não querem aceitar isso? E diz mais, a elas se tem apegado como se tivessem precioso valor. O que se ensina hoje em nosso meio? Que existe o pecador e o pecadeiro. O pecadeiro ama pecar. O pecador, ele comete alguns deslizes. Mas não é isso que Bíblia e Espírito de Profecia nos ensinam. Nós temos que abandonar tudo isso. Aqui está um texto profético que mostra o estado de coisas acontecendo hoje em nosso meio, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Homens de responsabilidade. Homens que estão na linha de frente, defendendo que não se pode vencer o pecado. Quando o texto diz exatamente diferente, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia. E aqui diz que esses homens não querem abandonar essa veste de imundícia. Ou seja, eles não querem ter o caráter de Cristo. Eles querem continuar com esse caráter imundo, caráter humano que só vive pecando. Eles não querem a transformação de caráter. E falam que eles se têm apegado como se tivesse precioso valor. Ou seja, eles têm valor a essa doutrina que diz que o homem não consegue vencer, até mesmo
estando em Cristo, ele não vai conseguir vencer. Ou seja, eles anulam completamente a justiça de Cristo. Eles não querem o caráter de Cristo. Eles não querem a justificação pela fé comunicada. Sem ela, sem a santificação, não pode chegar na glória. E o pior é que esses homens que estão em altas posições, ou seja, dentro da organização, um lugar onde se esperaria que mantivesse firme a verdade. Mas é justamente nessa posição, na conferência geral, que Satanás tem conseguido entrar. Então que Deus nos ajude para que possamos nos apegar somente às verdades divinas. Somente o que dizem a Bíblia e o Espírito de profecia. Não importa quem venha a dizer o contrário, não aceitemos. Fiquemos com o assim diz o Senhor, a lei e o testemunho. Que Deus nos abençoe, para que possamos vencer os pecados, possamos abandonar os pecados, no poder transformador do Espírito Santo, no poder de Cristo, no caráter de Cristo. Para que possamos estar habilitados a recebermos a chuva serôdia e assim cumprirmos a tarefa que nos foi designado, que é a proclamação das 3 mensagens angélicas. Que Deus nos abençoe. Nos aguardamos para o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.